Glória a Deus. Bom dia, família. Vamos lá? Trabalhar um pouquinho? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Teve coragem de acordar cedo para vir? Ninguém? Bom, sejam bem-vindos todos. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. É que o culto da manhã é mais para quem, né? Nosso relógio biológico vai mudando com o passar dos anos, né? Deu para entender, né, queridos? Muito bom que você está aqui, muito bom que você veio. Prazer imenso estar com vocês. Que Deus possa falar ao seu espírito, ao seu coração. Eu quero falar com vocês hoje a respeito de um momento na vida de uma família e que essa família teve que compreender algumas coisas a respeito de como Deus age. Então, eu quero falar com você, o título da mensagem é Antes de Jesus chegar. Ok? Eu sei que, às vezes, nós temos um tempo, e esse tempo nosso, cronológico, humano, às vezes nos impede de esperar que Jesus chegue nas nossas vidas em determinados momentos. Às vezes agimos com as próprias mãos, fazemos do nosso jeito, da nossa forma, e nem sempre isso agrada o coração de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acredito que talvez você esteja ou possa conhecer alguém que esteja vivendo um momento assim. Pessoas desesperadas, tentando resolver a qualquer custa, quando Jesus está dizendo, olha, uma coisa só é necessária. Amém? Maria entendeu isso. O texto que nós vamos ler está em João, capítulo 11. Vamos falar da morte e da ressurreição de Lázaro. Vamos lá? Acho que é amanhã da gente poder verificar na nossa vida o que tem morrido e o que precisa de ressurreição. João 11, 43. Acho que está no telão aí, né? Chegou. Na verdade, a gente vai passear por todo o capítulo 11 de João, mas eu quero só começar pelo fim, quando Jesus já declara, né, a ressurreição de Lázaro, e diz assim, verso 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Amém, queridos? Eu quero falar com você então sobre isso, porque com certeza esse foi um dos maiores milagres que Jesus expressou no seu ministério público. É óbvio que Jesus fez muitos milagres, né, queridos? Todos, ou a maioria deles, nos evangelhos são contados. Mas de todos os milagres, eu acredito que Jesus até ressuscitou outras pessoas, a filha de Jairo, ele vai ressuscitando pessoas pelo caminho, mas ninguém como Lázaro, que já há 4 dias estava morto, com certeza com o corpo já em decomposição, começando a ficar ruim. Jesus, ele chega e ele transforma a vida dessa família. E eu quero perceber algumas coisas com você a respeito dessa ressurreição e desse momento na vida dessa família. Nós vamos lá para o versículo 1, então, de João 11, para a gente entender algumas coisas. Nós iniciamos lá com o fim, né, dizendo quando Jesus já declara a ressurreição sobre a vida do seu amigo. Mas o verso 1 de João 11 diz assim, olha, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Guarda isso, tá, queridos? Lázaro ainda não estava morto, ele estava doente. Antes de morrer, ele adoeceu, ok? Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não foi Marta e Maria que foram buscar Jesus. Elas enviaram alguém. Elas pediram para que informassem a Jesus de que Lázaro estava doente. Então nós temos aqui uma família de pessoas que eram consideradas amigas de Jesus. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você a respeito desse contexto familiar é que amigos de Jesus também passam por lutas. Quantos sabem disso?
O fato de você se tornar amigo de Deus não isenta você das lutas que você enfrenta. A questão, então, é, se nós enfrentamos lutas, quais lutas nós podemos evitar? Sabe, amados, existem coisas na sua e na minha vida que elas estão muito mais relacionadas à maneira que nós conduzimos a vida. Às vezes uma imaturidade, uma falta de sabedoria, às vezes uma falta de percepção. Não buscamos conselhos, e Provérbios nos ensina isso através de Salomão. Salomão diz o seguinte, olha, na multidão de conselheiros há sabedoria. Às vezes nós não temos sabedorias para lidar com algumas questões da vida. E nós vamos fazendo tudo da nossa forma, do nosso jeito. Encontramos, às vezes, um ou outro que entendemos ser as pessoas que dão direção para a nossa vida, mas nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós nos conectamos. As pessoas, às vezes, elas são bem intencionadas, mas às vezes elas não têm base bíblica para nos ajudar nos processos da vida. Às vezes são até conhecedoras da palavra, mas não são convertidas à palavra que conhecem. Eu não sei se você já percebeu isso. Irmãos e irmãs, pessoas com quem você caminha, e dentro do caminho, Cristo Jesus, eles assim dão conselhos para você completamente distorcidos da palavra de Deus. Completamente diferente de como Jesus faria. Eu ouvi uma situação essa semana aconselhando uma pessoa, e ela falou tantas coisas que daí ela me fez, é sempre assim, né? As pessoas vão abrindo o coração com você e no final elas perguntam assim, pastor, e aí? O que eu faço? Depois de ter ouvido tudo que ela já havia feito, né? Eu falei para ela, olha, o que Jesus faria? Eu acho que essa é a questão, amados, que nós erramos muito no processo da vida cristã. Nós tomamos decisões, nós ouvimos pessoas, mas nós não atentamos para aquilo que Jesus faria. Por isso o título da mensagem é Antes de Jesus chegar. Antes de Jesus chegar, em algumas áreas e questões da sua vida pessoal, você precisa estar atento e atenta nos passos que você vai estar dando em relação ao que você está vivendo. Porque a maneira como você vai conduzir o processo implica muito em como ele vai operar. Certo, né, queridos? Existem coisas que nos fogem das mãos. Por exemplo, uma doença, uma enfermidade te alcança, foge das suas mãos. Né? Uma notícia ruim. Mas existem muitas coisas na sua e na minha vida que não estão relacionadas àquilo que nós não podemos evitar e que nós trazemos uma série de problemas e prejuízos para nós, para depois, então, chamarmos Jesus, dizermos para Jesus algumas coisas. Eu queria que você pensasse muito sobre isso, porque o fato de você ser amigo de Deus, o fato de você receber Jesus na sua casa, Marta, Maria e Lázaro, eles hospedavam Jesus quando Jesus passava na cidade deles. O fato de você ter Jesus na sua casa não vai isentar você de uma enfermidade, de lutas, de problemas, e a maneira como você lida com isso vai fazer toda a diferença. O problema, queridos, que nós às vezes não percebemos, é que a grande dificuldade nossa é que quando nós não atentamos para Jesus, nos momentos das decisões, chamando Jesus, entendemos depois que Ele tem que nos atender de maneira imediata. Jesus não é imediatista. Eu queria que você pudesse entender isso mesmo sendo amigo e amiga de Jesus. Os seus e os meus problemas não mudam o calendário e a agenda de Deus se Ele não quiser mudar. Houve momentos na Bíblia que você vai ver Jesus mudando a sua agenda. Você vai ver na palavra de Deus, no Antigo Testamento, até Deus dizendo que se arrependeu por conta de um clamor de pessoas que tinham amizade com Ele. Então Deus se arrepende de trazer alguns juízos sobre a terra, por exemplo. Deus pode mudar a sua agenda? Pode, mas quando Ele pode mudar a sua agenda? Se nós somos amigos dEle e se nós precisamos dEle. Quando Ele quiser, você precisa entender isso. Muitos de nós, e vai ficar claro no texto, no desenrolar daqui para frente, que muitos de nós perdemos o melhor de Deus no nosso chamado, na nossa vocação ministerial, familiar, relacionamentos, profissional. Muitos de nós perdemos o melhor de Deus porque enquanto Ele não vem, nós fazemos da nossa forma. Isso é um grande problema, perdemos o melhor. Deus tem uma agenda, Jesus tem uma agenda, e a agenda dele só é mudada se Ele desejar mudar.
Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. O senhor viu o que está acontecendo com a minha família? O senhor viu o que está acontecendo com as minhas finanças? Acontece com todo mundo. Todos nós estamos debaixo da dispensação da graça do Senhor e do seu favor, e todos nós passamos por dificuldades, então você precisa entender. Jesus, quando é avisado pelo mensageiro, queridos, eu queria que você entendesse isso. Você vai vendo o relato do texto, se você continuar lendo a partir do verso 3, você vai ver que então o mensageiro chega em Jesus depois de 2 dias, e ao anunciar a Jesus que Lázaro estava doente, ainda não morto, Jesus ele fica mais 2 dias no lugar que ele estava. A Bíblia é clara sobre isso. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu amo muito Lázaro, eu amo muito Marta, eu amo muito Maria, mas ainda existe algo aqui que eu preciso cumprir até que eu possa intervir na vida dessa família. Nós não conseguimos compreender isso. Sabe por que nós não compreendemos? Porque nós temos uma percepção muito equivocada do que é o reino, de como Deus trabalha, de como Deus é. Quantos já ouviram uma frase assim, olha, a melhor oração é aquela que você faz de madrugada, porque a fila é menor? Quantos já ouviram? Deixa eu dizer para você, enquanto é madrugada aqui, queridos, é dia no Japão. Tem gente orando lá. Você acha que de madrugada aqui a fila vai estar pequena? E quem está acordado lá do outro lado, que está um sol estralando? Está orando também. Queridos, nós temos uma percepção do Evangelho muito equivocada de como Deus nos atende, de como Deus... Primeiro que Deus, Ele não está a nosso serviço. Essa é a grande realidade do cristianismo. Se alguém vendeu para você um evangelho diferente desse, deixa eu dizer para você, eu sinto muito por aqueles que te evangelizaram. Porque o verdadeiro evangelho é nós entendermos a posição que Deus tem e quem nós somos diante dele. Deus, ele tem um compromisso conosco por meio da sua palavra, não por meio das nossas vontades. É muito difícil entender isso. Mas, pastor, por quê? Olha, eu estou dizendo isso para você, amados, porque pessoas têm naufragado na fé, porque Deus não tem respondido elas a tempo e da maneira que elas desejam ouvir. Eu converso com pessoas todas as semanas. A maioria dos atendimentos que nós fazemos, a grande crise das pessoas é porque eu, ou porque não eu. Sempre existe um porquê para as pessoas e elas desejam uma resposta de maneira imediata. E Jesus está dizendo, olha, eu não vou agora. Ele fica mais 2 dias. Onde Jesus estava, queridos? Deixa eu dizer para você. Jesus, capítulo 10, um capítulo antes de João, você vai ver que Jesus está em Jerusalém ministrando. Enquanto Jesus está ministrando, ele começa a falar a respeito de si mesmo. Ele diz, olha, eu sou a porta. Aquele que vem após mim, ele é ladrão e salteador, mas eu sou a porta, vocês devem entrar por mim. Jesus começa a fazer uma expressão a respeito de si, reconhecendo publicamente no seu ministério que ele era o enviado de Deus, o Messias. A Bíblia nos diz que aqueles que estavam ouvindo a Jesus pegaram pedras nas mãos para tirar a vida dele, para matá-lo. Jesus, entendendo que a coisa estava ficando ruim, Jesus sai de Jerusalém e ele vai para bem longe de Jerusalém. Ele vai lá para além do Rio Jordão, onde, lá no início do ministério de João Batista estava batizando no Jordão. Jesus se retira para esse lugar. Deixa eu dizer algo para você, às vezes você vai clamar por Jesus em situações da sua família, mesmo sendo amigo, mesmo sendo próximo, mesmo tendo relacionamento com Ele, mas Jesus, ele tem os seus afazeres, às vezes distante de você. Estou dizendo isso de maneira figurada para você entender. Entender, irmãos, que enquanto você está necessitando aqui, Deus está operando lá também. Que tudo na vida não pode girar ao redor do nosso umbigo. Não dá, queridos. Não dá. O que isso faz conosco, então? Nos ensina como enfrentar as lutas, a como ser resilientes diante dos processos da vida, a como encararmos, amados, às vezes um não convertido na família, uma enfermidade que nos alcança, um problema financeiro que enfrentamos, uma questão na vida profissional, em relacionamento com pessoas que amamos. Nós precisamos aprender a nos posicionar diante da plantação que Deus nos deu e não abrirmos mão, lançando a mão do arado e olhando para trás. Nós não podemos. Às vezes temos um cristianismo nos nossos dias percebido por muitos, um cristianismo de pessoas que são de cristais.
Ei, deixa eu dizer para você, foi citado aqui no culto passado, me lembro ainda dessa citação, não sei se foi no passado, então me lembrando. Mas foi falado a respeito, rapidamente, dos heróis da fé. Nós gostamos de falar da galeria dos heróis da fé porque eles venceram, porque eles... Mas, amados, a galeria dos heróis da fé também nos retrata momentos difíceis daqueles que confiaram nas mãos de Deus a própria vida e eles nem alcançaram algumas promessas da sua vida, porque vão alcançar só na vida eterna. Quantos estão entendendo? Eu sei que você passa lutas, mas Deus também espera que você seja um excelente soldado no processo, um excelente filho, entendendo que os nãos de Deus também são sim para você, para mim. Não é fácil, queridos. Jesus está lá do outro lado. Marta e Maria mandam chamar Jesus, entenda isso, fisicamente, porque Jesus está encarnado. Olha, busque Jesus a pé. Não tinha, meio de locomoção que temos hoje, elas tiveram que esperar. Você precisa aprender a esperar em Deus. O salmista no Salmo 40 diz o seguinte: esperei no Senhor com paciência, Ele ouviu meu clamor e súplica. Porque Deus fez questão de inspirar o salmista para colocar a palavra paciência nessa espera. Ele poderia ter dito, esperei no Senhor, Ele ouviu meu clamor e súplica. Mas ele disse, esperei com paciência no Senhor. Há quanto tempo você tem orado por algumas coisas que elas ainda não se concretizaram na sua vida? Por quanto tempo você tem buscado ao Senhor em relação a algumas áreas específicas? Como você tem lidado com isso se a resposta ainda não veio? Se Jesus ainda está além do Jordão para você? Como você avalia a sua vida nesse sentido? Segunda coisa que eu quero que você entenda nesse texto. Pessoas anônimas nos conectam a Jesus. Nos primeiros versículos desse texto, nós lemos que Marta e Maria enviam a alguém. Quem é esse alguém? Quem sabe o nome da pessoa que foi chamar Jesus? Alguém sabe? Pessoas anônimas, queridos, nos abençoam, sequer sabemos que elas estão nos abençoando. Existem coisas que alcançam a sua vida quando você passa necessidades, lutas, que alguém, mesmo sem você saber, está na brecha pela sua vida. Você precisa entender isso. Nós, enquanto corpo de Cristo, como igreja, atuamos na vida de pessoas e não está no nosso coração colocar o nosso nome no outdoor para que todo mundo possa ver. Está no nosso coração, como família de Cristo, nos colocarmos na brecha pela vida dos nossos irmãos, para que Deus seja louvado. Nós precisamos parar com esse cristianismo, porque hoje nós vivemos o tempo das mídias. As mídias são boas, queridos. Nós temos as mídias, fazem parte do processo. Hoje existe a evangelização por meio dos mecanismos que Deus nos deu. Mas é assim, tudo que fazemos queremos postar para dizer assim, olha, eu fiz. Eu que dei a cesta básica, eu que orei, eu que visitei. Não, queridos, não. Pessoas anônimas nos conectam a Deus. Eu tenho certeza que muitos de nós estamos aqui porque pessoas anônimas colocaram os nossos nomes diante de Jesus e disseram para Jesus, olha, Lázaro está morto, Pedro não está legal, a Luciana não está bem, o Jurandir, o Vitor, pessoas anônimas, queridos, sequer nós sabemos. Porque as pessoas que caminham conosco e são de Deus, quando elas entendem que nós estamos passando um processo, às vezes ela nem nos menciona, mas elas passam a interceder pelas nossas vidas, nos colocando diante daquele que pode trazer ressurreição em áreas que estão morrendo, e outras que já morreram. Pessoas anônimas nos abençoam. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A questão não é se pessoas anônimas te abençoam. A questão é se você tem sido anônimo na vida de alguém. Acho que isso é muito importante para você entender. Você tem abençoado pessoas sem que seu nome seja reconhecido? Sem que sequer as pessoas saibam que você participou daquele processo? Você tem sido essa pessoa? E dá para ser em todos os sentidos, queridos. Todos os sentidos. Emocionais, físicos e espirituais.
Nós precisamos entender. Deus está querendo de alguma forma despertar a igreja. Sabe, queridos, as pontes, elas têm um papel fundamental no processo de um trilho. Eu falava sobre isso com pessoas na célula essa semana. Às vezes você está tão empolgado com o destino que você está indo, você quer tanto chegar no lugar da viagem, que você sequer atentou que passou por algumas pontes enquanto está viajando. Ninguém percebe. Você não vê pessoas parando assim, a não ser que esteja em Paris, né, irmãos, em lugares assim mais diferenciados, né? Mas você sai aqui nas quebradas aqui da cidade, você não vê ninguém parando falando assim, nossa, que ponte linda. Você não vê ninguém elogiando ponte. Já viu alguém elogiando uma ponte? A gente passa por uma ponte aqui, ó, para acessar o Ana Jacinta, todos os dias, enquanto nós vamos e voltamos para a cidade. Não vejo ninguém falando, nossa, que ponte. Quando você está viajando, você passa por pontes, você vai ver que na cabeceira das pontes, nas rodovias, tem o nome das pontes. Ela tem um nome. Você lembra o nome de alguma ponte que você passa? Pontes são anônimas, queridos. Mas elas é que ligam um lugar ao outro. Você precisa entender isso. Você não precisa lembrar o nome das pontes, você só precisa ser uma interseção entre duas linhas, entre dois pontos. Você precisa ser aquele que liga as pessoas a Jesus. Jesus foi aquele que nos ligou ao Pai. Nós fomos desligados do Pai por conta do pecado que entrou na humanidade através do nosso irmão mais velho, Adão. O primeiro Adão nos desconectou do Pai. Jesus, o segundo Adão, vem e nos conecta novamente com aquele que vive. É isso que nós precisamos entender, amados. Nós somos uma ponte, às vezes anônima, mas Deus está operando milagres por meio de mensageiros que estão posicionados na sua palavra. Não fosse o mensageiro, ao menos que acontecesse, né, na onisciência de Deus, não fosse o mensageiro humanamente, Jesus não teria sabido que Lázaro estava doente. Onde você quer chegar, pastor? Para de brigar com o seu cônjuge, começa a dizer para Deus, Senhor, eu acredito que o meu cônjuge não está bem. Eu tenho feito de tudo, Senhor, mas ela não está bem, ele não está bem. Senhor, eu acredito que o meu filho, minha filha não está bem. E eu quero colocá-lo diante do Senhor. Para de brigar, queridos, todos os dias tentando resolver no seu tempo, na força do seu braço, à sua maneira, e comece a conectar as pessoas a quem você ama diante de Deus, dizendo, Senhor, eu quero ser uma ponte. Mais do que ficar levando Deus para essas pessoas, leve essas pessoas para Deus. É isso que Deus está nos chamando como igreja para entendermos. Às vezes nós insistimos em ficar enfiando a Bíblia goela abaixo das pessoas que amamos, dizendo para elas versículos que sabemos a respeito de tudo. Deus não está preocupado com os versículos que você conhece. Deus está preocupado se você o conhece. Há uma diferença muito grande. Às vezes conhecemos tantos textos, queridos, mas quando as pessoas olham para a nossa vida não é uma testemunha diante da humanidade. Embora conhecemos a Bíblia de capa a capa, mas quando nós conhecemos a Jesus, e quando Deus nos conhece da maneira que nós precisamos ser conhecidos, Deus nos transforma de dentro para fora. Sabe esse problema que tanto você luta? Sabe essas coisas que estão morrendo dentro de você? Sabe essas lutas que você tem, que o seu caráter constantemente está sendo deturpado lá fora? É porque essa ponte precisa ser religada. Você precisa entender. Você precisa dar um testemunho vivo daquilo que você prega. Queridos, a maior dificuldade da humanidade dos nossos dias em relação à igreja é a incoerência. É como se nós pudéssemos usar, todo mundo parafraseia isso, quase que não sai, hein? Quase orei em línguas agora, hein? Faltou pouco para o batismo, hein? Deixa eu dizer para você, as pessoas dizem assim, ó, aquilo que você faz soa tão alto aos meus ouvidos, que aquilo que você me diz eu não consigo ouvir. Às vezes dizemos tantas coisas a respeito de Jesus, da igreja, mas por que as pessoas não dão atenção? Nos nossos dias, amados, as pessoas desejam ver pessoas transformadas. Quantos estão entendendo isso? Mas não existe transformação sem morte e novo nascimento. Nós precisamos de uma ressurreição.
Lázaro estava doente, prestes à morte, já está morrendo, mas Jesus precisa ressuscitá-lo. Nós, amados, conhecemos o nome de Jesus, mas nós precisamos conhecer o próprio Jesus. Porque quando nós o conhecemos, tudo muda. Apocalipse 3:20 foi citado aqui. Jesus está batendo na porta da igreja. Já pensou isso, queridos? Essa expressão de Apocalipse 3:20 é uma expressão quando o anjo está falando às 7 igrejas da Ásia. Uma das 7 igrejas da Ásia, Deus está dizendo o seguinte: igreja, eu estou na porta, batendo para vocês me deixarem entrar. Qual foi o momento, igreja, que vocês me colocaram para fora que vocês não perceberam? Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar de novo, porque eu quero seguir fazendo. Não se acostume, não faça da sua vida cristã uma religião morta e mórbida. Não faça. Viva o sobrenatural de Deus para aquilo que Ele tem para você. Amém? Então, pessoas que nem conhecemos nos conectam. Nós precisamos conectar também outros a Deus. Outra questão desse texto, queridos, lá no verso 20, nós vamos ver que Marta e Maria, agora Jesus está chegando. Verso 20 de João 11, Jesus está chegando. Então nós percebemos que as dores profundas paralisam até adoradores. Sabia disso? Não importa o quanto adorador você é, as dores profundas às vezes nos paralisam. Maria é reconhecida no início desse texto, quando nós lemos, como aquela que derramara, a própria vida diante de Jesus e enxugara com as lágrimas os seus pés com os próprios cabelos. Ela era uma adoradora de Jesus, uma mulher que o adorou profundamente em meio a um cenário completamente desprovável para ela, desprovido para ela, mas ela adorou, era uma adoradora. Só que, quando Jesus está chegando, queridos, Marta e Maria ficam sabendo que ele já está pertinho da casa delas. Maria não sai de dentro de casa. A Bíblia diz que Marta, no verso 20, Marta sai e vai ao encontro de Jesus. Ou seja, outrora uma adoradora que invadiu uma casa diante dos homens que estavam presentes, quebrando tudo aquilo que a cultura a impedia. Não houve nada que a impediu. Agora, diante de uma realidade tão difícil que ela está vivendo, Jesus está chegando na casa dela, sequer ela sai de dentro de casa para recebê-lo. Marta correu lá. Ela fica paralisada dentro de casa, Maria. Sabe por quê? Porque dores profundas nos paralisam. Mesmo que somos adoradores, às vezes não conseguimos sair de dentro de casa. Existem momentos na sua vida, filho e filha, que nós temos que chorar. Existem momentos na nossa vida que nós temos que viver o luto. O luto é para ser vivido e o luto é para ser chorado. Mas deixa eu dizer para você, assim como uma hora tem 60 minutos e passa, existe um momento na vida que você tem que entender que algumas coisas precisam passar. Não dá para ficar dentro de casa uma vida toda chorando. Em outras palavras, até quando nós vamos ficar estáticos por conta de um acontecimento? Nós precisamos sair de dentro de casa. Nós precisamos ir de encontro a Jesus enquanto Ele está vindo em nossa direção. Porque Ele está vindo em nossa direção. Maria não conseguiu. Ela deu mais atenção para tudo o que estava acontecendo, porque agora que Jesus chegou, Lázaro já não estava mais vivo. Ok? 4 dias se passaram, queridos, Lázaro não está mais vivo. Maria está profundamente, mesmo sendo uma adoradora, profundamente abatida. Eu sei que os abatimentos da vida paralisaram você em muitas áreas, mas eu quero que você possa entender, algumas dessas áreas, é possível que Deus ainda traga ressurreição sobre elas. É só você se posicionar de maneira diferente. Existem coisas que Deus desejava que você parasse, Deus desejava tirar da sua vida, mas existem coisas que foram as circunstâncias, as frustrações, as dores, que fizeram com que você engavetasse aquilo que Deus tem para você. Não engavete, queridos. Não paralise. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe Ele transformar o que Ele está fazendo.
Quando Jesus entra na casa, queridos, Jesus ele faz uma pergunta. Ele diz: onde está Lázaro? Onde colocaram o corpo? Onde ele está? Sabe por que Jesus faz essa pergunta, queridos? Jesus chega no quarto dia, ok? Na cultura desses dias de Marta, Maria, Lázaro, Jesus, na cultura judaica, os velórios, os cultos fúnebres, duravam até 7 dias dentro das casas das famílias. Porque os corpos eram preparados com iguarias, com perfumes, com uma série de coisas para que eles pudessem suportar, às vezes, velórios de 7 dias. E a maioria dos velórios eram feitos assim, de semana estendida, a maioria. Então Jesus ele chega agora e ele pergunta: cadê? Vocês não pediram para me chamar? Vocês não pediram para me buscar? Vocês não clamaram para que eu viesse? Agora eu vim, cadê aquilo que eu preciso operar? Às vezes enterramos as coisas antes de Jesus chegar. Jesus não chegou ainda e você já sepultou. Por que você não esperou? Você não mandou chamar? Você não clamou por socorro? Você não pediu para que ele viesse? Você não chorou? Você não se dobrou? Por que você não esperou? Por que você sepultou antes dele chegar? Porque nós somos assim, amados, imediatistas. Nós choramos agora, entendemos que nós vamos levantar do joelho dobrado que estamos e tudo já aconteceu à nossa volta como se fosse um passo de mágica. Minha mãe chorou por mim 7 anos, quando eu me perdi na infância, lá na juventude. Eu desviei dos caminhos da família e por 7 anos a minha mãe chorou por mim, mas no 7º ano, mamãe está ali, ó. No 7º ano, né, mamãe? O sol nasceu na nossa casa. Deixa eu dizer para você, por que você parou? Por que você enterrou antes dele chegar? Eu quero que você pense sobre isso. Meu casamento não deu certo. As minhas finanças não estão boas. O meu trabalho, não é, queridos. Sabe o que acontece? Você dá chances para Jesus como se ele tivesse a seu serviço. Vou dar uma chance aqui, ó. Se ele não operar, é a última chance. Para mim já deu. Nós enterramos. Enterramos coisas que Deus ainda tem por fazer na nossa vida, Ele deseja fazer. Era para ser uma cura de enfermidade. Tem que transformar-se em ressurreição, porque nós não entendemos o processo. Não entendemos o processo. Nos fechamos, paralisamos, enterramos, mandamos chamar Jesus. E eu finalizo com você, dizendo para você que você precisa prestar bem atenção, porque nós estamos lendo um texto onde Lázaro morre literalmente, mas eu quero dizer para você, Deus não opera a ressurreição só em morte física. Deus opera a ressurreição em sonhos mortos também. Para alguns que estão aqui, eu quero dizer algo para você. Você já foi melhor que isso. Você já sonhou mais. Você já desistiu menos da vida. Você já pensou mais nos propósitos que Deus podia em e através de você, além das circunstâncias daquilo que as suas mãos podem operar. Mas hoje tudo você tem uma desculpa. Porque hoje tudo é difícil. Porque hoje tudo trava, porque hoje tudo se levanta contra, porque hoje você começou a olhar para os obstáculos da vida e deixou de olhar com os olhos da fé para aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo, queridos. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, e a seu tempo certamente Ele vai cumprir e vai levar a termo aquilo que Ele começou na sua vida, na sua família. Aquilo que Deus projetou para você desde o ventre da sua mãe, Ele já tinha para ti. Por que eu estou fora, pastor? Porque em algum momento da sua vida, você decidiu as rédeas da própria vida. Ah, mas eu devolvi a minha vida a Jesus Cristo, Ele me alcançou. Mas você continuou conduzindo. Nós somos assim, amados, nós colocamos as coisas nas mãos de Deus e tiramos. Por que Deus não muda o meu cônjuge? Porque você vive tirando ele das mãos de Jesus.
Por que Deus não muda o meu filho, minha filha? Porque você vive tirando eles das mãos de Jesus. Deixa Jesus operar na vida dele. Deixa Jesus trabalhar na vida deles. Deixa. Ah, não é fácil, mas quem disse que seria? Amigos de Jesus também passam por lutas. Não é fácil, queridos, mas Ele faz. E vai fazer muito melhor que nós, como igreja e como pessoas, porque Ele é soberano. Ele conhece o fim desde o começo. Nós não sabemos o amanhã, Ele sabe todas as coisas. Ele quer fazer. Ele quer operar. Eu tenho orado, queridos, por uma igreja que confia plenamente nas mãos de Jesus. Que confia na sua direção. Nós não confiamos mais, amados, como igreja nos nossos dias não confiamos mais. Nós temos muitos recursos e mecanismos. Nós queremos colocar Jesus dentro deles. Quando uma mulher engravidava, décadas atrás, ela ficava totalmente dependente de Jesus, de Deus e do Espírito Santo. Hoje nós temos tudo em 4K. Hoje você escolhe o sexo da criança. Eu quero ter um homem. A tecnologia nos ajuda hoje a você escolher a cor dos olhos do filho que vai ter. Você sabia disso? Se a minha mãe soubesse, era para mim ter olho verde. Ela não sabia dessa tecnologia, não tinha, né, mãe? Deixa eu dizer para você, filho, filha, as dores de parto. Entenda isso, igreja. As dores de parto, elas geram em nós a vontade de Deus. Você não precisa de ultrassom. Na vida espiritual você precisa de confiança. Porque aquele que colocou algo dentro de você, Ele é fiel para trazer a vida. É Ele quem está gerando. É Ele quem está trazendo maturidade. Ele está nos amadurecendo, queridos, para um tempo determinado, para um fim específico. Deixa Ele gerar. Deixa Ele trazer a luz. Confia. A igreja perdeu a confiança no Senhor por conta das muitas tecnologias que temos. Não faça nada antes dele chegar. Não faça nada. Queridos, eu ouço algumas coisas e sequer eu as reproduzo, porque eu estou esperando ele chegar. Enquanto ele chegar eu não vou dizer. Espera ele chegar. E último, quando Jesus ressuscita, queridos, você vai ver que no terceiro dia, o dia da ressurreição, Deus envia anjos para rolarem a pedra do sepulcro de Jesus. Mas quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus diz assim: tirem, vocês colocaram, então tira. Foi você quem colocou, não foi eu. Se você colocou, tira. Quantos acreditam que Jesus tinha poder para enviar anjos lá? Ou para chegar lá e dizer assim: olha, Lázaro, saia para fora, e a pedra rolar sozinha? Quantos acreditam que Jesus, se ele ressuscitou, que me derem rolar uma pedra? Mas ele falou: olha, deixa eu ensinar um princípio para vocês. Vocês não me esperaram, sepultaram antes de eu chegar, colocaram uma pedra em cima, então agora é responsabilidade de vocês tirar. Ele pode fazer, queridos, mas Deus é didático. Deus está ensinando a igreja dos nossos dias que a igreja precisa aprender que aquilo que ela faz com as próprias mãos antes dele chegar, ela precisa remover. Você precisa remover. Você fez antes dele chegar. Pastor, agora eu já fiz. Como é que eu tenho que agir, reagir, proceder? Só diga para ele: vem. Ele vai chegar. Quando Deus chega, querido, você não tem mais dúvida de nada. Ele faz tudo. Eu estou há quase 30 anos caminhando com Jesus. E ao longo desses 30 anos Ele tem feito inúmeras coisas. E quando Ele chega, eu sei que Ele chegou.
sabe o que eu faço? Eu não digo nada, eu só adoro. Sexta-feira nós estivemos aqui, entregando ao Senhor mais uma semana de jejum e oração. Começamos a adorar aqui, né, Murilão? E Ele veio. Pastor, Ele não está em nós? Ah, deixa de ser. Pelo amor de Deus, eu não estou com tempo para isso hoje. Ele veio. Porque nós não conseguimos fazer outra coisa a não ser adorar. Começamos a adorar, e adorar, e adorar, e não conseguíamos fazer outra coisa. E Deus encheu este lugar. Quando Ele chega, você sabe. Tira a pedra. Tire a pedra. Queria que vocês colocassem em pé. Quantos entenderam essa palavra e a recebem, digam amém. Essa é uma manhã de rolarmos algumas pedras. Quantos estão dispostos? Vamos rolar as pedras? Nós vamos ter um último cântico. E nós vamos orar. Deus quer trazer ressurreição em algumas áreas. Você que de fato foi confrontado por essa palavra e existem coisas que você entende que precisa de uma ressurreição e você decidiu rolar a pedra para que Jesus pudesse de fato terminar aquilo que Ele começou. Se você se sente dessa forma, eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Enquanto eu estiver orando, eu quero abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e a nossa oração nessa manhã, Senhor, é que de fato nós estamos rolando a pedra, Senhor, através do nosso reconhecimento, da nossa humanidade, das nossas limitações, das nossas falhas. Nós te pedimos perdão, Pai, porque nós sepultamos algumas coisas na nossa vida, nos sonhos, nos projetos do Senhor para nós, antes do Senhor chegar. Então eu quero orar, Senhor, por cada pessoa aqui nessa manhã e quero declarar sobre a vida dos teus filhos. Assim como o Senhor trouxe vida novamente a Lázaro, o Senhor possa trazer vida, Senhor, sobre cada uma das áreas que estão sendo colocadas diante do Senhor. Pai, nós fazemos um compromisso contigo nesta manhã, nós vamos esperar até que o Senhor chegue, até que o Senhor venha, Pai. Eu quero abençoar os teus filhos com todas as sortes de bênçãos, de graça, de favor e de paz do seu Santo Espírito, e declarar sobre a vida dos teus filhos e da igreja, Senhor, que esse seja um tempo de ressurreição em tudo aquilo que somos e temos. Assim também, Senhor, nós despedimos os teus filhos debaixo da dispensação da graça e do favor do teu Espírito Santo. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a vida dos teus servos, das tuas filhas, que o Senhor lhes dê a paz que o mundo não pode lhes dar e que eles tenham uma excelente semana, na autoridade do nome de Jesus, a quem nós dizemos amém e amém.